Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 características de uma pessoa antifrágil. Essa palavra ficou mundialmente conhecida depois que Nassim Taleb publicou seu livro Antifrágil. A antifragilidade, segundo ele, nada mais é do que a evolução da resiliência. Ou seja, não é apenas você passar por um problema, uma dificuldade, mas seria vencer aquilo e se tornar alguém melhor, aprender com aquela situação, crescer e evoluir. Mas antes de falarmos sobre as 3 características da pessoa antifrágil, eu quero te pedir que venha se inscrever aqui nesse canal para que eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você e para que o YouTube também entregue esse vídeo para mais pessoas. A primeira característica de uma pessoa antifrágil é que ela consegue simplificar a própria vida. Steve Jobs falou o seguinte, eu vou parafrasear algo aqui. É preciso trabalhar duro para tornar o seu pensamento limpo e deixá-lo simples. Com tantas informações, tantas notícias, a nossa cabeça nos dias atuais acaba sempre muito cheia, não é verdade? E o que a gente precisa começar fazendo para se tornar uma pessoa antifrágil é eliminando todo tipo de excesso, tudo aquilo que pode ser demais na nossa cabeça. Muitos pensamentos, muitas ideias, muitas funções, na verdade acaba que se tornam em zero execução. E esse é o grande problema. Antes de acrescentar algo novo, remova os exageros. É aquela velha frase que diz assim, manter distância de um homem ignorante é a mesma coisa que caminhar com um homem sábio. Talvez você segue várias pessoas nas redes sociais, cada uma com a sua vida, com a sua rotina e com a sua realidade, e na hora que você tenta replicar tudo aquilo na sua vida, você se sente frustrado porque as realidades são diferentes. Então você precisa começar fazendo uma limpa aí. Outra coisa, talvez também um exemplo bobo, mas que pode te ajudar, veja o seu armário. Você talvez tenha um monte de roupa. Quando você vai sair, você se dá conta de que tudo aquilo que você tem não te serve, não te cai bem. Mas se você tivesse poucas peças, mas peças que fossem adequadas para o seu corpo, adequadas para o ambiente que você costuma frequentar, você teria muito menos dificuldades na hora de escolher uma roupa, por exemplo. Ou até mesmo a nossa alimentação. Você deseja fazer, muitas vezes, faz dietas mirabolantes, sendo que você poderia começar com o básico, removendo aquelas coisas que te fazem mal, que não fazem bem para o seu corpo ou até mesmo para a sua saúde. Simplificando as coisas, você vai ver que você vai diminuir os riscos e também as desvantagens. Por um outro lado, você aumenta as suas vantagens e aumenta as chances de ter resultados favoráveis. A segunda característica de uma pessoa antifrágil é que essa pessoa não foge da dor. O que nós mais queremos na vida é fugir de qualquer tipo de desconforto, né? Mas você precisa entender que existem sim brigas que precisam ser compradas. Para que fique mais claro e você entenda, eu quero deixar o exemplo do nosso próprio corpo, do corpo humano. Uma pessoa que quer ganhar resistência, ela quer ganhar força, quer cuidar do próprio corpo, da saúde, ela sabe que ela precisa fazer algum tipo de exercício. E normalmente a gente sabe que fazer musculação ajuda muito no desenvolvimento dos nossos músculos. Mas uma pessoa leiga que está iniciando agora, ela vai para a academia e começa ali a treinar os seus quadríceps, os adutores. Nesse treinamento, ela vai perceber que a sua força, a sua resistência inicialmente ainda é muito baixa. Então ela vai carregar aquele peso e vai ser talvez nos primeiros dias dolorido. Ou uma pessoa que treina e volta depois de muito tempo, ela vai ver que é dolorido, porque o corpo está
ainda está fraco. Em termos bem simples, o que é que acontece? As fibras musculares, elas são rompidas. Essas fibras se rompem e esse músculo ele não apenas se regenera, mas ele fica mais forte. É por isso que quando você está fazendo exercício, você está treinando de uma maneira constante, você vai fazendo uma progressão de carga. O nosso corpo ele vai ficando mais forte a cada novo treino, a cada dia que a gente vai lá, a gente vai percebendo que a gente vai ficando como resistente, forte. O nosso corpo, gente, ele é mais imaginativo sobre o futuro do que nós podemos pensar. Mas a parte da dor, a parte do início, dá uma vontade de desistir, não dá? Aquela vontade, aquele desânimo, ai meu Deus, onde é que eu fui me enfiar? Mas você permanece, você continua e o seu corpo ali vai se regenerando e ficando mais forte. Isso é ser antifrágil. É quando você passa por uma dor, passa por uma situação difícil, mas quando você sai dali, você sai melhor. O seu músculo fica mais forte, mais resistente do que quando você chegou ali na academia pela primeira vez para fazer aquele exercício. A nossa vida é exatamente a mesma coisa. Existem situações que nós não gostaríamos de passar, mas que são tão importantes de serem enfrentadas. O perdão é um exemplo muito claro. A pessoa que não perdoa, ela carrega uma mágoa muito grande, ela carrega um fardo muito grande. E quando ela libera esse perdão, ela não apenas passa por esse momento e fica tudo certo. Ela se sente melhor, ela é capaz de avançar quando ela libera o perdão. Se você é uma pessoa tímida, por exemplo, e tem muita vergonha de falar em público, de se comunicar, e você cria uma situação para que você venha vencer esse seu medo, você vai perceber que depois disso você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai, na próxima vez, você não vai ter tantas travas e barreiras para fazer aquilo. Antifragilidade é você passar por aquele momento de dor que você tem que passar para que você venha se tornar uma pessoa melhor. Terceira característica de uma pessoa antifrágil é aquela pessoa que arrisca a própria pele. Seria aquela expressão skin the game. Uma pessoa que se envolve em todos os riscos das decisões que ela toma. Eu te perguntaria duas coisas. Você confiaria em um médico que te receita um monte de remédios que ele jamais tomaria na vida? Ou você confiaria em uma pessoa que divulga casa de apostas, sendo que ela mesma não faz esse tipo de coisa? Não tem como confiar em uma pessoa que não arrisca a própria pele em relação a tudo aquilo que ela fala. Você sabia que antigamente os romanos, quando os engenheiros projetavam aquelas pontes imensas e robustas, eles tinham que, ao finalizar aquela ponte, eles tinham que ir para debaixo delas, dormir lá com as suas famílias, para que todos se certificassem de que aquela ponte e aquele projeto realmente teria sido feito com muita qualidade, e se algo desse errado e a ponte desmoronasse, simplesmente morria o engenheiro e toda a sua família, ou também que os arquitetos que projetavam aquelas casas, acontecia a mesma coisa. Eles iam morar naquelas casas que eles projetaram para que, se algo desse errado, eles estavam ali, seriam os primeiros a sofrer as consequências daquilo. Isso garantia com que eles se certificassem de que estavam evitando todo tipo de erro e fazendo o melhor trabalho possível, assumindo assim os riscos e os erros que eles poderiam causar. Na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Quando nós assumimos os riscos, nós não tomamos qualquer decisão, não fazemos qualquer coisa, nós pensamos, analisamos e vemos se aquilo que será feito é realmente o melhor. O problema de muita gente é que ela não quer assumir os próprios riscos da sua vida.
Então fica complicado, porque aí ela coloca a culpa em todos, menos na sua própria falta de decisão. Simplifique a sua vida, pare de fugir da dor ou dos problemas e arrisque a sua própria pele. Todas essas coisas vão parar de roubar a sua energia e começar a se tornar um combustível, na verdade, para que você venha se tornar cada dia mais antifrágil. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Eu espero realmente que você venha se tornar uma pessoa antifrágil. Até o próximo vídeo, nos vemos, tchau!